Boa noite, Cleane. Isso pra depois subir. Me dá minha bênção pra depois subir. Glória a Deus. Me dá minha bênção pra depois subir. Me dá minha bênção pra depois subir. Pra depois subir. O povo de Deus passou para tomar Jericó. Cidade murada, não havia passagem, o povo não estava só. Deus mandou tocar trombeta durante 7 dias. Barreira, não há barreira para deter esse povo. Barreira, não há barreira para deter esse povo. O anjo desfaz a barreira e o crente fiel é vitorioso. O crente fiel é vitorioso. Barreira, não há barreira. Para tomar Jericó, cidade murada, não havia passagem, o povo não estava só. Deus mandou tocar trombeta durante 7 dias. Então as algemas caíram e o povo invadiu com muita alegria. Barreira, não há barreira para deter esse povo. Barreira, não há barreira para deter esse povo. Hoje desfaz a barreira e o crente fiel é vitorioso. O anjo desfaz a barreira e o crente fiel é vitorioso.
toma Jericó. Cidade murada na via passagem, o povo não estava só. E mandou tocar trombeta durante 7 dias. Então as algemas caiu e o povo invadiu com grande alegria. Barreira não há barreira. Boa noite, Raquel Nascimento. Barreira não há barreira para deter este povo. Barreira não há barreira para deter este povo. Desfaz a barreira e o crente fiel é vitorioso. O anjo desfaz a barreira e o crente fiel é vitorioso. Boa noite, Valdirene. Seja bem-vinda. Barreira não há barreira para descer esse povo. Ele está aqui, ele é Jeová, é o anjo do movimento que chegou neste lugar. Ele está aqui, ele é Jeová, é o anjo do movimento que chegou neste lugar. Fica ligado que ele vai te tocar, fica ligado que ele vai te recrutar. Boa noite, Mislene. Fica ligado que vai descer e a vitória você vai receber. É o anjo do movimento que chegou neste lugar. Ele está aqui, ele é Jeová, é o anjo do movimento que chegou neste lugar. Ele está aqui, ele é Jeová, é o anjo do movimento que chegou neste lugar. Fica ligado que ele vai te tocar, fica ligado que ele vai te abençoar, ligado que ele agora vai descer e a vitória você vai receber. Que está neste lugar, ele está aqui, ele é Jeová, é o anjo do movimento que chegou neste lugar. Ele está aqui, ele é Jeová, é o anjo do movimento que chegou neste lugar. Fica ligado que ele vai te tocar. Jeová, o anjo do movimento que chegou neste lugar. Ele está aqui,
Fica ligado que Ele vai te tocar, fica ligado que Ele vai te abençoar. Vendo que chegou neste lugar, fica ligado que Ele agora vai descer, e a vitória você hoje vai receber. Ele está aqui, Ele é Jeová, é o anjo do movimento que chegou neste lugar. Ele está aqui, Ele é Jeová, é o anjo do movimento que chegou neste lugar. Oh, glória! Aleluia! É o anjo do movimento que chegou neste lugar para dar vitória à igreja do Senhor, para dar vitória. Olha o anjo aí, o anjo do Senhor na tua casa, na tua família. Glória a Deus. Olha a entrada do anjo aqui neste lugar. Olha a entrada do anjo aqui neste lugar. Passa a espada no diabo, pisa na cabeça dele. Pelo sangue de Jesus, Satanás está derrotado. Está derrotado, Satanás está derrotado. Pelo sangue de Jesus, Satanás está derrotado. Está derrotado, Satanás está derrotado. Pelo sangue de Jesus, Satanás está derrotado. Satanás está derrotado pelo sangue de Jesus. Satanás está derrotado. Está derrotado. Satanás está derrotado pelo sangue de Jesus. Satanás está derrotado. Glória a Deus. Aleluia. Derrotado, Satanás está derrotado pelo sangue de Jesus. Satanás está derrotado. Está derrotado, Satanás está derrotado pelo sangue de Jesus. Satanás está derrotado. Satanás está derrotado pelo sangue de Jesus. Satanás está derrotado. Está derrotado. Satanás está derrotado pelo sangue de Jesus. Satanás está derrotado. Está derrotado. Satanás está derrotado pelo sangue de Jesus. A paz do Senhor. Vocês são todas bem-vindas ao culto no lar. Nós vamos hoje aprender um pouco da palavra de Deus aqui em Gênesis 28, o 10
que fala sobre a visão da escada de Jacó. Partiu, pois, Jacó de Beceba e foi-se Ará, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar e sonhou. E eis, era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Glória a Deus. Boa noite, pastora Eliana. Seja bem-vinda. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, o teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estendeu-se ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, te farei tornar a esta terra, porque te não deixareis até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Hoje nós vamos falar sobre portas, sobre a Gênesis 28, que fala sobre as lições espirituais da vida de Jacó. Boa noite, Tereza Moura, seja bem-vinda. Esse texto sagrado, aleluia, destaca um momento em que Jacó fez um importante voto ao Senhor. Jacó entrou para a história como símbolo daqueles que gostam de levar vantagem em tudo. Porém, apesar de na Bíblia serem reveladas as graves falhas no caráter deste afamado neto de Abraão, não há como se negar sua influência e seu extraordinário legado espiritual, deixando para sua posteridade, apesar de seu nome não ter o mesmo peso espiritual do nome do seu avô, Abraão. O nome de Jacó é citado nas Escrituras mais vezes do que o nome de Abraão. Isso se deve ao fato de o nome de Jacó estar
associado ao nome da nação escolhida por Deus, Israel. Este foi o novo nome dado a Jacó pelo próprio Deus. O Senhor trocou o nome de Jacó e colocou Israel. Você encontra essa passagem lá em Gênesis 35:10, quando o Senhor faz a troca. Diz que ele não será chamado mais de Jacó, e sim Israel. E a importância de Jacó nas Escrituras Sagradas. Em Gênesis 25, o versículo 21, é dito que Jacó nasceu em resposta às orações de seu pai Isaque, e a Bíblia está repleta de histórias de crianças que nasceram em resposta às orações dos seus pais. Como hoje. Hoje nós escutamos vários testemunhos de mulheres que não podiam ter filhos, gerar, e o Senhor concedeu por intermédio da oração, pela intercessão da oração. Muitas até entristecidas, desanimadas, desenganadas pelos próprios médicos, mas Jesus, como ele é o médico dos médicos, ele concedeu a muitas mulheres filhos. E eu já ouvi muitos testemunhos de mulheres assim. E aqui, em Gênesis 25, 22, a resposta às orações de Isaque foi dupla. Ela foi dupla. Rebeca ficou grávida de gêmeos. As duas crianças já lutavam, competiam entre si no ventre materno, ao ponto de Rebeca se desesperar. Então, o Senhor lhe deu a revelação do porquê disso. Por que aquelas duas crianças, dentro do ventre da sua própria mãe, eles já disputavam quem iria sair primeiro? Aleluia! Muito interessante isso. Então, Deus, ele deu a revelação do porquê disso, dizendo que os dois meninos gêmeos seriam progenitores de duas nações e que o maior serviria o menor. No dia do seu nascimento, Jacó e seu irmão Esaú, né, parecia disputar numa pista de atletismo para ver quem cruzava primeiro a linha de chegada. Quem é que ia sair primeiro? A linha de chegada no mundo. Aleluia. Talvez por causa de uma questão anatômica, os dois não tenham podido cruzar juntos a linha de chegada. Não poderia de maneira nenhuma duas crianças sair de vez do ventre de uma mãe. Então, uma tinha que sair primeiro. Então, no entretanto, Esaú foi declarado o primogênito pela parteira, apesar de Jacó ter nascido
agarrado ao calcanhar do irmão. Muito interessante a história de Jacó, né? A história de Jacó. Todavia, Jacó não se deu por vencido. Na primeira oportunidade, ele conseguiu apropriar-se da bênção da primogenitura que seria por direito concedida ao seu irmão mais velho, Esaú. Aleluia. Mas falamos de porta, né? De porta. Porque o texto diz que Jacó, ele partiu de Beceba, foi-se ali a Arã, chegou a um lugar onde passou a noite, e porque já o sol era posto, ele tomou uma pedra daquele lugar, né? Daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, deitou-se naquele lugar. E ali ele sonhou, ele teve o sonho. A Bíblia diz que ele viu uma escada posta na terra, com topo que tocava no céu. No céu. E eis que os anjos de Deus, ele subia e descia por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai. Isso ele no sonho, ele viu essa escada e ouviu também no sonho o Senhor falando com ele. Tanto é que ele disse, no capítulo 17, quando ele fala, e temeu e disse: quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. Esta é a porta do céu. Na Bíblia Sagrada, nós encontramos as 7 portas. As 7 portas. A porta do céu, que é esse texto de Gênesis, que eu acabei de ler. Tem a porta do inferno, tem a porta da justiça, e a porta dos lábios. A porta dos lábios. A porta da graça, a porta do coração e a porta da cidade de Deus. A Bíblia ela nos fala que existem 7 portas. Muito importante que hoje queremos considerar e boa noite, Ani Braga. Essas portas, elas são muito importantes. Essas portas. O que seria de nós se não existisse portas? O que seria de nós se não existisse portas? Nós simplesmente estaríamos fora, no frio, sem abrigo, desprotegido, ou encerrados, presos em 4 paredes, sem alimentos, sem sol e sem vida. Não podereis falar de todas as portas, né? Mas vamos falar de algumas que a gente puder falar. Mas a primeira porta é a porta dos céus. Jacó se encontrava em Harã. Ele era fugitivo
amedrontado, porque se escondia do seu irmão Esaú, que queria matá-lo. Desanimado, cansado, quando as sombras da noite já se adensava, quer dizer, estava escurecendo, ele não poderia mais caminhar à noite, no escuro. Jacó, então, o que ele fez? Ele tomou uma pedra, como diz o texto, para servir de travesseiro e adormeceu num profundo sono. Num profundo sono. Dormindo, teve o sonho. Ele teve o sonho. Ele viu uma grande escada fulgurante, quer dizer, uma escada brilhava, né? Cuja base estava na terra e o topo alcançava o céu. Além disso, os anjos de Deus, eles subiam e desciam pela escada. Quando ele acordou, sobressaltado, ele ficou sobressaltado e disse: quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Aleluias. Deus, ele é altíssimo, é santo, Deus. A sua casa na terra, o lugar onde o seu povo se reúne para adorá-lo, é a porta dos céus. Com efeito, disse Jacó, este lugar é a porta do céu. E eu não sabia, como ele falou no texto. Mas nós, voltando para mim e para você que está me ouvindo, me assistindo, mas nós já sabemos como estamos em relação a este assunto. Estamos nós esquecidos de que no seu templo se manifesta a própria presença de Deus. Somos nós reverentes na casa de Deus? Muitos não são reverentes na casa do Senhor. Muitos vão ao templo e não tem nenhuma reverência na casa de Deus. Ele lá conversa com o irmão do lado, ele desliga o irmão que está do lado. Ele sempre procura um assunto para tomar a atenção daquele que está querendo ouvir a palavra de Deus. Então, ele não tem um pingo de reverência na casa de Deus. Temos que sempre lembrar que a igreja é o templo de Deus. É o lugar onde temos a porta dos céus se abrindo diante de nós. Porque quando eu vou à casa de Deus, eu vou com o propósito de ouvir Deus falar comigo. E Deus fala. Ele fala tanto no louvor, ele fala na pregação, ele fala no testemunho. O Senhor sempre, ele está falando. Quando o Senhor fala que a porta do inferno, que está lá em Mateus 16, 18, que ele diz, pois também um
eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. O Senhor fala na sua palavra, a porta do coração. A porta do coração, lá em Apocalipse 3:20, ele diz, eis que estou à porta e bato. E bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, ele comigo. Eu ontem estava aqui, que Jesus, ele é educado. Ele abre a porta, ele bate. Deixa abrir a porta do seu coração. Porque o texto diz isso. Isabelle de Cássia, seja bem-vinda. A porta do coração. É isso que Jesus está falando. Ele está dizendo, eu estou à porta. Eu estou na porta do seu coração, batendo. Abra o seu coração para mim. Abra, que eu quero entrar. Eu vou entrar, eu entrarei na sua casa espiritual. Eu entrarei e com ele serei, ele comigo. Então, o Senhor, ele está falando sobre a porta do coração. Aí vem a porta da justiça. Lá no Salmo 118, o verso 19. Abre-me as portas da justiça. O salmista Davi, ele pedindo, e entrarei por ela e louvarei ao Senhor. Abre-me as portas da justiça. Quantas pessoas estão orando, pedindo para que Deus faça justiça? Quantas pessoas aí no mundo secular, no mundo afora, você que escuta as televisão, os jornais, os telejornais, você vê os acontecimentos e as pessoas pedindo justiça. Querem fazer justiça. E Davi, o salmista Davi, ele disse, abre-me as portas da justiça. As portas dos lábios. As portas dos lábios. Lá no Salmo 141, o verso 3. Ponha, ó Senhor, uma guarda a minha boca e guarda as portas dos meus lábios. O salmista estava pedindo para que o Senhor guardasse a porta dos seus lábios. Para coisas que viessem a entristecer a Deus. E tem um ditado do mundo, um ditado popular que fala que boca fechada não entra mosquito. Quem fala muito pode até se queimar. E o salmista Davi, ele estava pedindo que o Senhor colocasse um guarda na boca dele, que era para guardar a porta dos lábios dele. A porta da graça. Quando lá em Lucas 13:24, que ele diz, porfiarei, por entrar pela porta estreita,
Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão falar da porta, não poderão entrar, porque fala-se da porta estreita. Quando Jesus fala dessa porta, que a porta da graça está aberta, a porta da salvação, e nós temos que aproveitar essa porta que o Senhor nos abriu, porque vai chegar um tempo que muitos vão procurar, querer entrar por essas portas e não vão poder mais entrar. Porque a porta, aqui que Jesus está falando, é a porta estreita, a porta da salvação, é a porta da graça, a porta da cidade. Lá em Apocalipse 14, fala da porta. Existe muita porta, existe muitas portas, mas só Jesus é a porta, é a única porta que nos leva à vida eterna. Muitas portas se existem. Só agora eu li 7 portas, mas tem mais. Se você for pesquisar, você vai encontrar muitas portas, mas a verdadeira porta é a que Jesus fala lá em João 10, 9, quando ele diz: eu sou a porta, eu sou a porta. Não é uma porta fácil de passar, essa porta. Jesus nos diz que a porta, ela é estreita e requer muita busca. Para você entrar por essa porta, você tem que buscar muito. Você tem que estar com a sua vida com Deus para que você venha entrar por essa porta. Porém, a palavra de Deus nos atenta sobre a porta da perdição, que é larga e ampla, e muitos entrarão nela. São as portas da facilidade. Não queira entrar pelas portas da facilidade, e sim queira entrar pela porta estreita. A porta estreita, essa porta é a porta que te leva aos céus. Ao céu. Aí voltamos aqui para Jacó. Voltamos aqui para Jacó. Boa noite, Elza. Elza, seja bem-vinda. Então, voltamos aqui para a história de Jacó, as lições espirituais da vida de Jacó. Primeiro, Jacó viu a porta dos céus, como diz o texto. E a Bíblia diz que ele temeu e disse: quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Aleluia. A porta dos céus. Então, aqui diz que o nome Jacó significa suplantador. Suplantador. Ou enganador. Porque ele enganou. Ele enganou. Ele enganou. De acordo com os relatos bíblicos, Jacó fez jus ao significado do seu nome, pois enganou algumas pessoas
tirou vantagem dela. Ele era trapaceiro. Algumas vantagens dela. Ele enganou seu irmão Esaú, seu pai Isaque, seu tio e o sogro Labão. Olha como é que ele era. Olha como era que Jacó era. É dito que Jacó logrou Labão e o arameu, não lhe dando saber que fugia. Olha que para enganar Labão não é brincadeira, pois se Jacó gostava de enganar as pessoas, Labão era o mestre do engano. O mestre do engano. Labão já havia enganado seu sobrinho a cerca de 10 vezes. Labão, mesmo cheio de falhas e defeitos de caráter, a graça divina nunca abandonou Jacó. Eu preguei essa semana sobre Ezequiel, né? Ezequiel, o texto diz que Ezequiel, ele fez muitas coisas erradas, cometeu muitos erros na sua vida, mas ele nunca abandonou Deus, por isso que Deus o abençoou ricamente. E aqui Jacó logrou Labão, o arameu, e não lhe dando saber que fugia. Olha que para enganar Labão não é brincadeira. Pois se Jacó gostava de enganar as pessoas, Labão era o mestre do engano. Labão já havia enganado seu sobrinho cerca de 10 vezes. Mesmo cheio de falhas e defeitos de caráter que ele não tinha, a graça divina nunca abandonou a Jacó. E ele teve experiência com Deus, mais profunda ainda do que seus pais. Boa noite, Beta Barbosa. Com seus pais. E dentre tanta experiência, gostaria de deixar três importantes. A primeira foi o encontro com Deus em Betel. A primeira experiência de Jacó, que foi o capítulo que eu li sobre a escada. A escada, a visão da escada de Jacó. Segundo, a segunda foi o seu dramático encontro com Deus no Val de Jaboque. E a terceira foi o seu encontro com Deus ao retornar de Arã. A palavra de Deus afirma que ficou ele só. Ficou ele só. E lutou com ele um varão até que a alva subia. Essa experiência de Jacó com Deus no val do Jaboque
o divisor de água de sua vida. O vão de Jaboque passou a ser a linha divisória do antes e do depois na vida de Jacó. Aleluia! Essa experiência de Jacó no vão do Jaboque lhe deixou marcas físicas e espirituais. Jacó estava acostumado a levar vantagem sobre os outros, porque ele era enganador, ele era trapaceiro. Porém, pela primeira vez na narrativa de Gênesis, Jacó havia sido incapaz de derrotar um oponente. Entretanto, mesmo tendo a articulação de seu quadril deslocado por um ser misterioso, Jacó se recusou a soltá-lo até uma bênção a ele ainda saiu vitorioso de lutar. Da luta, quando o próprio Deus admitiu a sua vitória, dizendo: já não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. Aleluias! Lá em Gênesis 35:9 é dito que ia aparecer Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã-Ará, abençoou e disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome, e chamou o seu nome Israel. Essa passagem bíblica revela Deus confirmando o que ele já havia prometido a Jacó no vão de Jaboque. Há promessas que Deus nos faz. Lá atrás. E de vez em quando ele renova essas promessas em lugares diferentes. É usando pessoas diferentes para falar com você, para fortalecer a nossa fé. Ele usa e lembra daquilo que ele prometeu que ele vai cumprir. Ele vai honrar na nossa vida as promessas dele. Ao mudar o nome de Jacó para Israel, Deus estava não só transformando o caráter de Jacó, mas também estava suscitando uma nação dele, pois Israel é o nome oficial da nação escolhida por Deus. Observa bem o texto, que Deus ele sempre dá a oportunidade do homem se arrepender, de ser uma nova criatura. Deus está sempre dando oportunidade ao homem para ele mudar. A história de Jacó é muito extensa e rica de ensinamentos. Entretanto, ao observarmos esse pequeno resumo de sua longa vida, descobriremos lições profundas para o amadurecimento cristão.
seus erros, seus acertos, suas falhas e fraquezas não anularam o propósito de Deus para a vida deles. Foi o que aconteceu com Davi. Davi, ele teve seus erros, seus acertos, suas falhas, pecou. Davi fez coisas erradas, mas quando ele se arrependeu, que ele se acertou com Deus, Deus perdoou, porque Deus quer que o homem se arrependa, porque Deus não leva em conta os nossos erros. Ele sabe que nós somos falhos, ele sabe que nós erramos, ele sabe a nossa fraqueza, ele sabe que nós somos fracos. Ele sabe que nós temos tendência a falhar, ele sabe. Ele sabe que nós temos defeitos, mas quando nós se arrependemos, se acertamos com Deus, o Senhor não leva em conta aquilo que você fez de errado. Foi o que aconteceu com Jacó. Jacó trapaceiro, enganador, mentiroso, mas Deus tinha um propósito com Jacó. Deus tem um propósito com você. Se você tem falha, todos nós temos erros, vamos nos acertar com Deus. Os erros de Jacó. Aleluia. De que trocou o nome para Israel. Honrou o caráter dele. E a Bíblia diz ainda, não anulará o propósito de Deus para com a vida dele. Deus não anula, porque ele tem um propósito com você. Com você. Aleluia. A graça de Deus é a maior do que o pecado. A graça de Deus cobriu a vida de Jacó. Essa graça que nos cobre é a porta da graça. A porta da graça está aberta para nós. Basta nós se a graça. Aleluia. Deus nunca desistiu de Jacó. Deus nunca vai desistir de você, minha irmã. Nunca ele vai desistir. Apesar de suas graves falhas e defeitos, Deus nunca desiste de você. Ele sempre está lhe dando oportunidade. Oportunidade para você se arrepender. Aleluia. Meu irmão, a graça de Deus cobre todos nós. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça é que nos abençoa. A misericórdia de Deus é que está conosco. Como ele diz lá em Lamentação 3:22, que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. A misericórdia de Deus, ela é grande para com você, para comigo, porque Deus, ele é fiel. Por isso que o Senhor, ele fala das portas. As portas do céu estão abertas. A graça de Deus, a graça do Senhor. Deus, ele é misericordioso, porque Deus, ele é um cumpridor de promessa. Se ele te fez promessa, ele vai cumprir as promessas na sua vida. Então, para nós encerrarmos, nós vamos ler esse texto aqui. Vamos pular de Gênesis para Josué. Josué 21,
ao 45, quando diz que palavra alguma falhou de toda as boa palavra que vem, que o Senhor falará à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Tudo se cumprirá na sua vida se você estiver fazendo a vontade de Deus. Então vamos ler aqui essa passagem aqui de Josué 21, 45, quando diz que este texto sagrado é um dos textos bíblicos que mais enfatiza a fidelidade divina no cumprimento das suas promessas. Antes de tudo, devemos aprender que o Deus da Bíblia é um Deus de promessa. É melhor ainda, o Deus da Bíblia é um Deus cumpridor de suas promessas. Desde que se revelou ao homem, ele se apresentou fazendo promessas, seja ela da natureza geral ou específica, nacional ou individual, espiritual ou material, corretiva ou redentora. Deus sempre se revelou aos homens fazendo-lhe promessas. Promessas. Eu tenho as promessas de Deus. Você tem as promessas de Deus? Se você tem, continue buscando ao Senhor, esperando que Ele venha cumprir as suas promessas. Na sua vida. Ele não falha. Ele não é mentiroso. Ele diz que vai fazer, ele faz. Porque Ele é Deus. Ele é bom. Aleluia. Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Aleluia. Porque Deus, Ele é fiel. Deus é valente na batalha. Deus é valente. Deus é forte. Deus é poderoso para nos dar a vitória. Por isso que o nosso Deus, aleluia, Ele cuida de nós. Ele cuida da nossa vida. E aqui diz que, fazendo um balanço geral das promessas de Deus na Bíblia, alguns estudiosos mais otimistas das Escrituras chegam a dizer que há cerca de 33 mil promessas. Alguém pode discordar disso, afirmando que na Bíblia só há 31 e 173 versículos. Então, como poderia existir 33 mil promessas? Porém, há um versículo que, se é bem examinado, é possível encontrar nele uma dezenas ou até mesmo uma centena de promessas. Entretanto, existe uma estatística mais detalhada das Escrituras que afirma que há 8.800 promessas na Bíblia. Desta 8.810, 85% delas foram feitas por Deus ao homem. Isso significa que Deus fez 7.000
487 promessas. Ao homem desta 8.810 promessas, 11% delas foram feitas por pessoas a outras. Isto significa que o homem fez ao homem desta 8.810 promessas, 11% delas foram feitas por pessoas a outras, significa que o homem fez 991 promessas ao seu próximo. E ainda desta 10.810 promessas, existe cerca de 291 promessas feitas pelo homem a Deus. Aí você vê que a Bíblia em si, ela está repleta de promessas para nós. No Antigo Testamento, existe 7.706 promessas. E no Novo Testamento, 1.104 promessas. Se as 991 promessas que o homem fez ao seu semelhante, elas as cumpriu. Não sei se o homem também cumpriu as 291 promessas que fez Deus também. Não sei, porém uma coisa sei disso, tenho certeza de ter cumprido o que ele prometeu ao longo da história. Pois suas palavras diz que se somos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Aleluia. O Deus da Bíblia é um Deus de promessas. Ele fez promessas gerais aos homens, as quais servem para todos os homens, são extensivas a toda a humanidade. Se ele fez promessas gerais a Noé, a seus descendentes, também fez promessas individuais a Abraão e os seus descendentes. Algumas são extensivas a todas as famílias da terra. E ele fez promessas nacionais a Israel. Ele fez promessas incondicionais, infalíveis. E Davi, seus descendentes. Ele fez promessas gloriosas às nações gentílicas. Ele fez promessa a toda a carne. Ele fez promessas grandiosas. Vemos que Deus não é homem para que mintas, e nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia. Porventura diria ele, e não faria, ou falaria e não cumpriria. Eu espero no Senhor que ele venha cumprir as promessas na minha vida que ele falou comigo. Eu creio e eu vou esperar em Deus que ele há de cumprir o que ele falou comigo, no nome de Jesus. Porque este livro está repleto de promessas. O Deus cumpridor de promessas. Está aqui no capítulo 21 do 45. Palavras alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu e ele há de cumprir na sua vida e na minha vida. Conclusão para nós orarmos. O nosso Deus é um cumpridor de compromissos que ele assume. É cumpridor das suas promessas. Nenhuma promessa dele jamais falhou ao longo da história. Se houver alguma promessa que falhou,
Não foi Deus que a fez. A promessa pode ser definida como um juramento solene para se realizar ou conceder uma coisa específica. O pecador não merece promessas alguma de Deus. Entretanto, a natureza de Deus é essencialmente boa, caracterizadas por uma série de graciosas promessas feitas ao homem. Então, nós estamos vivendo uma época, aleluia, que nós precisamos buscar ao Senhor nosso Deus. Então, Deus, ele é fiel com a sua promessa. E ele há de cumprir na sua vida, na minha vida, porque assim eu creio nas promessas do meu Deus. Então vamos orar nesta noite, para a glória de Deus, no nome de Jesus Cristo, que nosso Deus ele é fiel, que ele venha honrar as suas promessas, porque ele é Deus da cura. Aleluia! Vai sarar, oh Jesus, que não falhou, nem vai falhar. Oh, que riqueza de eu gozo já. Coxo crer e fé em Deus, crê que Jesus vai dar. Oh, que riqueza divina, já por fé e luz, por visões triunfal, mas gozarei com meu Jesus, que sofreis dores pulmão, febre, gripe, o coração, de tosse, nervo, ou lesões, de pele e dente, deflusão. Poder
eu gozo já, por fé e luz, por visões triunfal, mas gozarei com meu Jesus. Sai as capas, eu vereis as maravilhas do Senhor. Tirai a pedra, eu vereis as grandes bênçãos do amor. Fé em Deus, a quem rendemos o louvor. Oh, que riqueza divinal, eu gozo já, por fé e luz, por visões triunfal, mas gozareis com meu Jesus. Aleluia, glória a Deus, Deus poderoso e Pai, amado Deus. Senhor, toma as tuas servas nas tuas mãos nesta noite, Deus. Entra no seu lar, Senhor, abençoando, Deus, guardando a sua família, seus familiares, ó Pai, trazendo, Senhor, a cura, a libertação, a transformação nesta noite, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa, Deus, a tua vida. Abençoa, Senhor, a vida das tuas filhas, das tuas servas, seus familiares, sua parentela, Senhor, e dá vitória, em nome de Jesus. Glória, aleluia. Deus, toma nas tuas mãos, Senhor. Glória a Deus. Aleluias, 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 Senhor. Deus forte, Deus poderoso, Deus que não perde uma batalha, Senhor, para a tua igreja nesta noite, Senhor, no nome de Jesus, Pai, porque tu és o Deus poderoso, Senhor. Glória a Deus, que nós possamos, Senhor, guardar esta riqueza divinal que o Senhor nos deu, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Glória, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, Senhor. Que coisa bonita, esse dom, é um dom real que Deus nos deu, um dom real. Deus nos despertou o dom de curar, a cura pelas enfermidades, para que o Senhor venha curar nesta noite, no nome de Jesus. Quando Ele diz um dom real, Deus despertou nos seus fiéis o dom de curar. Toda doença Deus sarou, e sara ainda, e vai sarar. Aleluia, por Jesus, por Jesus, por Jesus, que não falhou e nem vai falhar, porque o nosso Deus não falha. Se Ele nos prometeu, Ele vai cumprir a sua palavra na tua vida nesta noite. É uma riqueza do céu. A Bíblia Sagrada, aqui está, ó, a riqueza. A nossa riqueza está aqui, ó, a fonte da vida. Aqui está o pão, aqui está a riqueza que Deus nos deu. Nós usar esta palavra para a glória de Deus. Aleluia, aleluia. Oh,
faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A paz do Senhor para todas você, Beta Barbosa, Rosana, aleluia, Eni Braga, que Deus abençoe vocês, que Deus nos ajude nesta noite. Um beijo no coração de vocês, aleluia. Marcileia Jordão, Deus abençoe você, aleluia. Glória a Deus. Rosana Carmo, Cleone Oliveira, Deus te abençoe, amada. Glória a Deus. Nascimento, Valdilene Martins, Deus abençoe. Mislene Brito, Deus te abençoe, minha amada. Glória a Deus. Depois vou ver que hino é esse hino de cântico, um hino novo, mulher de Deus. Que hino é esse? Depois me ensina. Deus é valente na guerra. Me mostra esse hino. Pastor Eliane Souza, Tereza Moura, sejam bem-vindos. Eni Braga, que Deus abençoe vocês. Isabelle, Cássia, Érica Davi, um beijo no seu coração, lindinha da mamãe. Elza Vieira, Deus abençoe. Beta Barbosa, Eliane Nascimento, glória a Jesus, aleluia. Que Deus vai entrar com providência na tua causa, Rosana Carmo. Receba do Senhor a bênção nesta noite. Eu profetizo as bênçãos na tua casa, no teu lar, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, que riqueza divina. Eu gozo já por fé e luz. Por visões triunfar, mas gozarei com meu Jesus. Deixai as capas, temos que tirar a capa fora, e o vereis as maravilhas do Senhor. Tirai a pedra e gozareis as grandes bênçãos do amor. Para você ver as bênçãos de Deus, tem que tirar a pedra e tirar a capa, que ela atrapalha você ver as bênçãos do Senhor na sua vida. Aleluia. Que Deus nos abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. A partir das 9h30 estaremos aqui mais uma vez pregando a palavra do Senhor, compartilhando aí. Agradeço todas vocês que vêm compartilhando a mensagem do Senhor. Em nome de Jesus, eu profetizo bênção na sua casa. Senhor, guarda a minha família, guarda também meus filhos, minhas filhas, Senhor, meus netos, minha neta, guarda meus genros, meu esposo, guarda a minha casa, a casa das minhas filhas, Senhor. Coloca o teu sangue poderoso sobre a casa delas, sobre os umbrais da sua casa, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu profetizo e abençoo a casa dos meus filhos, da minha família, da minha parentela, em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Do amor. Oh, que riqueza divina. Eu gozo já por fé e luz.
Sua Vitória, Osana, Eni Braga, Beta Barbosa, recebe a bênção na sua casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu profetizo nas suas vidas, irmãs amadas, em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser.